Olá, eu sou o Cássio e, junto com a Marta, vamos apresentar o trabalho Formação de Professores no Ensino Remoto Emergencial: Desafios, Limitações e Possibilidades. Eu tenho mais de 50 anos, meus cabelos e minha barba são brancas, uso óculos, meus olhos são claros e estou utilizando uma malha laranja. Olá a todos, eu sou Marta e junto com o Cássio vamos apresentar o trabalho intitulado Formação de Professores no Ensino Remoto Emergencial: Desafios, Limitações e Possibilidades. Eu sou branca, tenho cabelos claros, uso um óculos na cor preta e visto uma camiseta cinza. Bom, um pouco do contexto. Em março de 2020, o Instituto Federal de São Paulo suspendeu as aulas por tempo indeterminado, e isso acabou ocorrendo por 5 meses. Durante esse tempo, houve um intenso debate sobre o uso da EAD ou não para retomar as aulas. A preocupação era se a EAD ia precarizar o ensino, e isso seria uma brecha também para o governo federal fazer mudanças no modo de oferta dos cursos, né? Apenas em agosto de 2020, o calendário acadêmico foi retomado, e isso gerou uma insegurança, né, por conta das condições institucionais para desenvolver o trabalho docente nessa modalidade, tanto as questões pedagógicas quanto tecnológicas, e ações dos campos, de modo geral, para lidar com esse desafio, né? No campus em estudo de Cubatão, foi criado grupos de trabalho e alguns encontros de formação para ensinar, auxiliar os docentes a utilizar o Moodle, o Microsoft Teams e a plataforma de conferência RNP. Alguns problemas, desafios, né? Questões de base não foram discutidas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, avaliação e mediação pedagógica em ambiente virtual. A formação foi muito curta e limitada a aspectos técnicos. O suporte técnico não foi estruturado, né? E a necessidade de domínio de competências e saberes dos docentes era precária. Havia uma grande preocupação porque eles não foram formados para isso, né? E a dificuldade de acesso de discentes, muitos deles da licenciatura não tinham notebook, computador e acesso à internet. E um pouco tempo para preparar o Moodle, que era um ambiente virtual eleito para desenvolver o ensino remoto emergencial. E uma sobrecarga muito grande de trabalho dos docentes, diferentemente da EAD, em que você tem diferentes sujeitos desenvolvendo diferentes papéis, aqui ficou concentrado tudo num professor só. Dado todo esse desafio, o objetivo dessa pesquisa foi compreender melhor o processo formativo que estava sendo desenvolvido no ensino remoto emergencial no campus de Cubatão, né? Um questionário foi aplicado nos alunos de licenciatura com a intenção de caracterizar o perfil dos participantes e as condições que eles tinham para estudar, as experiências de formação vivenciadas, os instrumentos de avaliação que estavam sendo utilizados pelos docentes, bem como a visão que esses alunos tinham sobre a qualidade do ensino remoto emergencial que estava sendo desenvolvido. Estou de volta e vou apresentar para vocês a metodologia. Nós criamos um questionário semi-estruturado com o objetivo de compreender melhor o contexto e as características do campus. Esse instrumento era composto por 80 questões, 77 fechadas e 3 abertas. Os participantes foram 104 alunos de um universo de aproximadamente 220 matriculados nos cursos de licenciatura em Letras e Matemática. A aplicação ocorreu no final do ano de 2020 e início de 2021. Para a análise dos dados, em relação às questões fechadas, utilizamos frequência de respostas aos itens. E, para as questões abertas, usamos a análise de conteúdo de Bardam. Vou comentar os dados mais importantes de resultados. Iniciarei com o perfil dos participantes e suas condições para estudar. 72,6% pertencem à faixa etária de 18 a 24 anos. 65,1% são do sexo feminino. 17% declararam possuir renda familiar de até um salário mínimo. 36,8% entre 1 e 2 salários mínimos e 37% entre 2 e 5 salários mínimos. 16% informaram possuir um espaço totalmente adequado para estudar. 48,6% afirmou possuir espaço parcialmente adequado, 22,9% pouco adequado e 12,4% inadequado.
27,6% afirmaram não possuir computador ou notebook para estudar e realizar as atividades. Provavelmente utilizaram para isso o celular. 16%, reparem que é o mesmo valor daqueles que declararam possuir um espaço totalmente adequado, afirmaram que tinham uma internet de qualidade excelente, enquanto que 46,7% apontaram qualidade ruim da internet para acompanhar as aulas. Vou comentar também com brevidade as experiências de formação vivenciadas, ou seja, ressaltarei apenas os aspectos mais importantes. 81% demonstraram descontentamento com a grande quantidade de atividades. 79,8% consideraram as orientações claras e de fácil compreensão. 68,2% ficaram plenamente satisfeitos com o auxílio dos professores para a superação de dificuldades de aprendizagem. 63,4% se sentiram acolhidos pelos docentes durante o ensino remoto. 55% afirmaram que os conteúdos no Moodle, que foi a plataforma de ensino adotada, não estavam bem organizados. 51% indicaram professores pouco preparados para o ensino remoto. 19,2% reconheceram que as aulas os estavam preparando para os desafios da realidade escolar. E 16,3% perceberam a articulação entre as disciplinas. Continuando ainda com as experiências de formação vivenciadas, vamos apresentar agora as atividades mais frequentes no ensino remoto. A principal foi a elaboração de textos escritos, como trabalhos, sínteses, resumos e outros. Isso perfez um total de 56%. Houve também, em segundo lugar, debates nos fóruns, que equivaleram a 29%, assim como seminários online de 25%. Além disso, 58% afirmaram que nunca ou poucas vezes realizaram tipos de atividade relacionados à regência e elaboração de plano de aula. Considerando os instrumentos de avaliação utilizadas, os mais frequentes foram listas de exercícios, 42,5% das respostas, atividades individuais, 41%, seminários, 40%, portfólio e autoavaliação, 20%. Considerando os itens com afirmações, 35,5% concordaram plenamente com o item. O processo avaliativo foi totalmente esclarecido no início das disciplinas. E 21% concordaram plenamente com a afirmação: o processo de avaliação foi coerente com os objetivos da disciplina e com os conteúdos trabalhados nas aulas. Se considerarmos a visão sobre a qualidade do ensino remoto emergencial, 38,5% conseguiram participar de todas as aulas síncronas. 26,9% estavam plenamente satisfeitos com o suporte técnico. 9,6% apontaram que a experiência de estudar online foi proveitosa. Vou apresentar alguns comentários de estudantes. Um deles falou o seguinte: fiquei triste com o ensino remoto oferecido pelo IFSP, pois não há interatividade e espaços claros para atendimento ao aluno. É necessário maior organização e, inclusive, espaço para contatar diretamente a coordenação e outros serviços essenciais da vida acadêmica. Um outro estudante disse o seguinte:
Deve haver um planejamento das atividades para que o aluno não fique sobrecarregado. Também, em nenhum lugar existe a possibilidade de suporte emocional, onde posso contratar um profissional capacitado do campus. Essas coisas não só prejudicam a aprendizagem, como também colaboram diretamente para a evasão escolar. Bem, aqui estão algumas considerações finais referentes aos resultados dessa pesquisa. Apesar de todo o esforço que foi desenvolvido, detectou-se uma grande dificuldade dos professores desenvolver o seu trabalho, porque eles não estavam preparados e formados para atuar. Né? Era uma grande segurança. Havia limitações socioeconômicas para a realização desse trabalho, pedagógico, sobretudo em relação aos alunos, né? Limitações institucionais para o oferecimento adequado de uma infraestrutura e suporte pedagógico e tecnológico aos docentes e também discentes. Não houve investimento do governo federal para auxiliar nessa transição do presencial para o ensino remoto, e havia uma grande satisfação dos estudantes com a organização e gestão do trabalho didático pedagógico que estava sendo desenvolvido pelos docentes, né? Isso deixa claro que para realizar uma mudança de modalidade, não se faz de uma hora para outra, é preciso planejamento, infraestrutura, tempo e formação adequados. Bom, agradecemos a atenção de todos, um grande abraço e estamos disponíveis ao diálogo. Ficamos por aqui, agradecemos a atenção e caso vocês tenham interesse, consultem o material escrito de nossa apresentação. Espero revê-los algum dia.